A lei, ela não precisa ser apenas um conhecimento intelectual. Ela precisa estar enraizada em nossos corações, né? A palavra, amados, ela deve ser um critério para todas as coisas. A ordem não mudou e nós precisamos passar isso para nossos filhos, né? Se eles tiverem alicerçado aqui na palavra, se a gente introduzir a palavra, a Bíblia, para nossos filhos, amados, dificilmente eles vão desviar. Eu falo isso com muita autoridade, como eu já disse, eu paguei um alto preço, eu poderia ter evitado muitas coisas se eu tivesse introduzido desde pequeno. Olha o que fala aqui na palavra, né? Falarás assentado em tua casa, andando, caminhando, deitando, levantando-te. Amado, se eu tivesse falado todo o tempo para Pedro Henrique, meu filho de 18 anos, ele não teria se desviado, ele não teria adorado outros deuses, ele não teria feito coisas que desagradaram bastante a Deus. Miguel foi diferente, eu consagrei Miguel antes do meu ventre, né? Antes do meu ventre eu consagrei Miguel. Miguel hoje, assim, ele conhece a palavra, a gente introduz nele todo o tempo, a gente está falando de Deus para ele, não só nós, como a família, né? Do pai dele, né? Ele tá às vezes no celular e estão ali introduzindo a palavra. Miguel não tem sossego. Para onde ele corre, estão falando de Jesus, né? E quão maravilhoso é isso, amados. Olha, um exemplo muito claro assim que eu vou dar. Miguel, época de festa junina, meu filho não participa. Não sou legalista, lembrando. Miguel não participa de festa junina. Miguel não cultua outros deuses. E aí ele chega da escola e já fala assim, mamãe, eu já disse para a professora que eu não vou participar da festa junina porque eu só posso cultuar o nosso Deus vivo. E aí ele fala assim, meus dois coleguinhas lá, que também são crentes, a mãe deles não deixaram, eles ficaram chorando, mãe. E aí isso me chama a atenção. Por que eles ficaram chorando? Será que eles ainda não entenderam, né? O que a palavra pede, o que é pra gente ensinar para nossos filhos, né, amados? E aí Miguel falou assim, eu só quero que a senhora assine. Ele fala desse jeito, amados. Ele tem 6 anos, mas Miguel fala muito bem. Mãe, eu só quero que você assine a autorização porque eu não vou participar. Eu já disse para a professora que eu não vou cultuar outros deuses, eu não vou fazer isso, eu não vou dançar, não quero participar. E aí, então, ele já está alicerçado, ele já sabe, né, o que pode, o que não pode. Outro exemplo, agora recente, né, ele estava com quase 40 graus de febre. E aí ele acordou assim, era quarta-feira, né, foi numa quarta-feira, e toda quarta a gente vai para a quarta do clamor na igreja, né, e ele disse, acordou, mamãe, vamos para a casa do Senhor, vamos para a quarta do clamor, que horas são? Eu falei, meu filho, hoje a gente não vai, você está doente. Não, mamãe, vamos, porque lá Jesus vai me curar. Olha só como, assim, os meus olhos encheram de lágrimas, amados. E aí, eu fico pensando assim, meu Deus, quanta alegria de ver que meu filho entendeu, né, sobre o que é amar a Deus, sobre o que é guardar os mandamentos, sobre viver para Cristo de uma forma total, sabe? É entrega total, é entrega total. E eu vejo isso no Miguel, né? Miguel vive. Muitas das vezes nós falhamos, né? Mas as crianças, elas são tão puras, tão puras. Miguel vive assim de uma forma assim tão assim perfeita, ingênua, assim, um coração tão puro. Eu falo assim, meu Deus, como assim meu filho, né? Ama esse Deus, né? E aí, quando ele tá, eu acordei também ontem foi, ele disse assim, eu levantei, ele levantou primeiro que eu, e aí eu peguei ele na sala orando, Senhor, me cura, essa enfermidade não é minha, não pertence a mim, Senhor, eu decreto, Senhor, a minha
cura no nome de Jesus. Amados, isso é maravilhoso. O meu coração, ele se enche de alegria em ver meu filho adorando um Deus tão lindo, né? Todo compromissado ali com Deus, né? Em agradar a Deus, assim. Não se distraia com as coisas mundanas, não se distraia com as coisas do mundo, amados. É tão bom para nós. Não é sacrifício nenhum abrir mão de certas coisas do mundo para agradar a Deus. Eu respeito, tá, amados? Quem permite, quem gosta, né? Mais uma vez eu vou falar aqui que eu não sou legalista, mas tem certas coisas que não dá para compactuar, não dá para servir dois mundos, e nós precisamos ensinar o nosso Deus, o que ele gosta, o que ele não gosta para nossos filhos, para que eles não venham se desviar. E eu quero deixar aqui uma passagem aqui que fala bem aqui em 1 Coríntios, para deixar um pouco claro aqui para vocês, tá, amados, sobre o que eu falei, antes que vocês me julguem, né? 1 Coríntios 6,12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixo dominar por nenhuma. Amados, é isso, cada um faz a sua escolha, né? É lícito, mas eu não me permito, né, a me dobrar a outros deuses. Eu não me permito, né, meu filho, meus filhos, meu esposo, adorar outros deuses. Eu e minha casa serviremos ao Senhor verdadeiramente, né? Os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor precisa rodar novamente, precisa ser propagada. Hoje tem um evangelho muito mamão com açúcar, né? Onde todo mundo passa a mão na cabeça, tudo é permitido. Eu tô falando de crentes, tá, amados, que querem, né, servir dois senhores. Não dá para servir dois senhores. E Deus, quando ele me chamou, ele falou para me pregar a verdade, a palavra, amado, a palavra precisa ser introduzida novamente. Nós precisamos voltar a clamar, nós precisamos voltar a falar de Cristo verdadeiro, não ficar só pregando aí, né? Agora tem muitos coach, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, amados. A palavra não é só mamão com açúcar, não. Nós precisamos sim abrir mão de alguma coisa, abdicar de certas coisas que não vão agradar o nosso amado Jesus. Essa era a palavra que Deus colocou em meu coração neste dia. Fique com a paz do meu amado Jesus.